Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui, esse nosso momento de reflexão da palavra. Nós estamos agora fazendo ele gravado, antes a gente fazia ele durante a nossa live do Terço da Misericórdia, que acontece todos os dias 3 da tarde. Agora a gente resolveu fazer ele separadamente para que você possa compartilhar com muitas pessoas e a gente vai sempre trazer uma mensagem ou do Evangelho ou de algum santo para que a gente possa crescer na fé. E eu conto com a sua oração para que isso seja constante aqui na nossa vida. E que bom que você veio. Quando a gente cria essa constância, você participando sempre, você aprofunda na palavra de Deus e isso com certeza faz toda a diferença na nossa vida. Nós vamos partilhar então hoje sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23. Um evangelho extenso, né? São 23 versículos, que é a parábola do semeador, onde Jesus ali conta a parábola, depois ele conversa com os discípulos, depois ele mesmo explica. Já é uma parábola onde o próprio Jesus explica a parábola, mas a gente vai trazer outros elementos. Primeiramente, vamos saber aí este contexto que o Evangelho de Mateus foi escrito, mais ou menos aí no ano 70, e exatamente nessa época os romanos destruíram a cidade, né? Destruíram e eles estavam, aqueles seguidores de Jesus estavam sentindo-se, né, muito perseguidos. A comunidade de Mateus, então, que para onde ele escreve, né, completamente aí perseguidos, com medo, né? A comunidade, depois da morte de Jesus, eles se perguntavam: ele vai voltar? Eles viviam incertezas no coração. E isso trazia desânimo, e isso trazia momentos aí de superficialidade, pessoas que iam se afastando. É como se fosse aquilo que já fala na parábola mesmo, essa semente caída à beira do caminho, né? Ela era formada por judeus convertidos ao cristianismo, e eles viviam aí essas incertezas, né? As perseguições também, era como se fossem esses espinhos, e tudo isso, eles viviam essa realidade. Mas para a nossa realidade hoje, vamos trazer então um pouco, vamos partilhando alguns versículos que me chamaram a atenção. Versículo 10, por exemplo, ele diz, quando Jesus conta a parábola, dizendo que uma caiu, eu até trouxe uma imagem para vocês aqui, para que a gente possa ilustrar um pouco, né? As sementes que caíram no caminho, outras sementes caíram no solo pedregoso, outras caíram no solo com espinhos, né? E a outra caiu em terra boa, que é o que queremos nós, o meu coração e o seu, uma terra boa, não é isso? Não é verdade? Então nós temos essa pergunta que eles falam: por que o senhor fala em parábolas, né? Então ele disse assim: a vós é dado conhecer as coisas do reino, foi dado aos discípulos, foi dado a mim e a você. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ser discípulos de Jesus para que seja dado a nós esse conhecimento. Se nós não formos discípulos, dificilmente nós conseguiremos compreender as parábolas, dificilmente conseguiremos compreender aquilo que Jesus quer nos ensinar. Então precisamos ser discípulos. Depois, no versículo 12 diz assim: quem tem será dado ainda mais, quem não tem será tirado. Fica parecendo que Jesus está sendo cruel ali, vai tirar de quem não tem e vai dar, mas ele diz no sentido da palavra e do ensinamento. Preste atenção comigo, quantas vezes já aconteceu? Quanto mais nós buscamos, mais nós vamos recebendo. Quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, mais a gente recebe. E quanto menos a gente busca o conhecimento, a presença de Deus, menos a gente recebe. É o que é inevitável. Isso vai acontecer porque nós mesmos vamos perdendo a presença do Senhor porque não o buscamos. Depois no versículo 13 diz assim: olhando, eles não veem, ouvir sem nada entender, olhar sem nada ver, ele se referindo àquelas pessoas que vão ouvindo e nada entendem. Gente, ouvir é diferente de entender. Entender, essa palavra, ela nos remete à palavra tenda, entender, entenda. Traz a palavra tenda, trazer para a tenda, trazer para dentro da minha tenda. Uma coisa é ouvir, outra coisa é entender, trazer para si, trazer para a minha morada, para o meu coração, aqui para dentro, aquilo que eu ouvi. Existe uma grande diferença entre ouvir e entender. Entender é guardar a palavra, guardar aquilo. No versículo 15 diz assim que o coração foi ficando insensível. Ouviram com má vontade. Gente, quem escuta com má vontade vai ouvir, vai escutar e não vai entender nada. Quantas pessoas já falaram assim: às vezes eu vou na igreja e não entendo nada, talvez faltou sensibilidade. Essa sensibilidade que Jesus fala no versículo 15, que ficou com um coração insensível. E quantas vezes o nosso coração também fica insensível e nós deixamos de entender?
Então nós precisamos ter essa boa vontade para ouvir. Não adianta você vir rezar, não adianta você escutar a palavra se não estiver fazendo de boa vontade. Às vezes a gente faz como troca, às vezes a gente começa a rezar, faz uma novena, faz alguma coisa, ou vai à missa, eu tenho que ir, porque senão Deus castiga, porque senão eu não vou ser abençoado, porque senão eu não teria minha graça. Meu irmão, nós não podemos fazer isso em troca, nós fazemos porque queremos buscar de boa vontade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado. Nós não buscamos para trocar. O versículo 16 fala, felizes sois vós porque veem essas coisas. Eles se referindo a eles porque eles são felizes, porque muitos não conseguiram ver aquele tão esperado Jesus, o Messias. O Antigo Testamento, Moisés, os profetas, o rei Davi, nenhum deles teve a oportunidade de ver Jesus. E eu e você temos a oportunidade de experimentar a presença de Jesus na nossa vida. Nós temos a oportunidade de experimentar o Cristo vivo e ressuscitado no meio de cada um de nós. Nós podemos inclusive ser amigos íntimos dele. Nós podemos inclusive comungar o seu corpo e sangue na Eucaristia. Nós somos felizes, eu e você somos felizes porque temos essa oportunidade, temos essa intimidade. Jesus veio semear a palavra. A palavra, ela é poderosa e eficaz. O problema não está na palavra, o problema somos nós. É o nosso terreno. Nós temos que observar o nosso terreno. Às vezes a gente é muito distraído, essa semente cai aí à beira do caminho. E nós precisamos preparar este terreno para receber a palavra. Às vezes esse terreno, como Jesus fala, é pedregoso. E aí não cria raiz. Gente, o que sustenta uma árvore são as raízes profundas. Então, quando alguém te chamar de radical, é um elogio, porque radical vem de raiz. Se eu sou radical, eu tenho raiz. E se eu tenho raiz, eu tenho profundidade. Eu não morrerei. Eu me sustentarei no Senhor. Porque a gente pode ouvir a palavra de Deus e achar tudo muito bonito, se emocionar, ouve uma canção, olha que canção linda e chora, arrepia, mas isso não sustenta você na caminhada. O que vai te sustentar é a raiz. E aí o nosso solo não pode ser pedregoso, o nosso solo precisa estar profundo para que a gente consiga produzir fruto. Muitas vezes nós temos os espinhos que Jesus também fala. Esses espinhos que vão sufocando a semente, às vezes são problemas, preocupações, paixões desordenadas, pessoas que nós colocamos na nossa vida como mais importantes que Deus, coisas que nós colocamos na nossa vida, dependência de coisas, precisamos apegar, ou até mesmo pecados em nossa vida que nos sufocam. A semente não cresce onde tem pecado, pecado sufocando. Ah, Léo, mas nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores, mas quando nós somos coniventes com o pecado, quando nós permanecemos no pecado, quando nós gostamos e ficamos em situações de pecado, não tem semente que cresça em sua vida, meu irmão e minha irmã. Aí fica difícil. Faça-me o favor. Se você quer que a semente cresça na sua vida, você precisa tirar e cortar estes espinhos, que são os pecados que muitas vezes nós permanecemos no erro e achamos que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós precisamos entender que não está tudo bem. O terreno precisa ser cuidado. O que você está fazendo com o terreno? A gente precisa capinar, a gente precisa limpar, tirar as coisas que estão sujeitas. Tem entulho às vezes no nosso terreno, tem coisas que estão atrapalhando, tem bichos peçonhentos, ervas daninhas. Você tem que limpar aquilo tudo, limpa o terreno para essa terra ser uma terra boa, prepare a terra, adube a terra. Isso é muito importante. E tendo também a planta, depois que ela começa a crescer, ela precisa ser cuidada porque ela ainda é uma planta frágil. Essa planta precisa ser podada, precisa ser regada todo dia. Às vezes a gente escuta a palavra e não faz nada para que essa palavra possa florescer, crescer e produzir fruto na minha vida e na sua. Aí fica difícil, como eu disse. Se você quer ver essa palavra crescer, você precisa fazer com que ela seja cuidada. Todo mundo precisa cuidar. Será que a gente está cuidando da semente do nosso coração? Não basta regar. A gente tem que tirar aquilo que atrapalha, e muita coisa tem atrapalhado a nossa vida. E sabe o que é o mais bonito? No final disso tudo, a minha planta que nasceu daquela semente vai produzir não só fruto, mas ela vai trazer também flores que vão embelezar a nossa vida, que vão embelezar o ambiente do seu redor. Aquela pessoa que é cheia de Deus, ela traz beleza para a sua vida. Aquela pessoa que é cheia de Deus, a árvore é tão grande que ela faz sombra, ela protege.
Os pássaros farão ninhos ali, a sua casa nessa árvore. Você será uma pessoa mais fraterna, você vai ser uma pessoa mais misericordiosa, você vai poder cuidar daquele que sofre, porque você vai ter o que oferecer para as pessoas. Você vai trazer fruto, você vai trazer alimento para a sua vida e para a vida de outras pessoas. É isso que Deus quer fazer para você, frutos em abundância. Mas para que chegue a hora desse fruto, aquela semente que foi plantada precisou encontrar um solo que não tem espinhos, um solo que não é pedregoso, um solo fértil. Isso depende de você e de mim, que a gente proteja esse solo, que a gente prepare esse solo, que a gente regue, que a gente cuide. Meu irmão, cuide para que essa árvore seja uma árvore linda na sua vida e você produzirá frutos demais. Eu espero que essa nossa partida tenha feito diferença na sua vida, tenha feito algum sentido e você possa buscar limpar este terreno, cuidar deste terreno, cuidar da planta, regar ela todo dia. Busque a presença do Senhor todos os dias, porque muitas bênçãos virão, muitos frutos virão, como a palavra fala, 100 por 1, os frutos virão. Mas você, até chegar na hora do fruto, você precisa ter a sua parcela de contribuição. Para que a graça de Deus aconteça na minha vida e na sua, precisa da minha e da sua participação. Deus não precisaria, Ele é poderoso, mas Ele quer precisar de mim, de você, para que a gente dê o nosso sim e limpe tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E a gente se encontra no nosso próximo momento de reflexão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.